então a parte 9. Na parte anterior a gente fez a consulta de funcionários e agora a gente pode fazer essa função de deletar funcionários e essas outras duas aqui, que são parte da atualização do funcionário. E como a gente viu aqui nessa tela, é possível consultar os funcionários. E aí a ideia é que o usuário clique em algum desses funcionários e em seguida clique no botão atualizar ou deletar. E aí ele vai poder atualizar ou deletar o usuário que tiver selecionado aqui na tabela. Então antes da gente efetivamente atualizar ou deletar, a gente tem que ver se tem algum usuário, algum funcionário selecionado na tabela, porque senão a gente não tem como saber qual funcionário que o usuário quer deletar. Então a gente vai começar a escrever a função deletar com essa verificação, se tem algum funcionário selecionado na tabela. Então para isso eu preciso pegar a tabela essa aqui, que se chama funcionários. Então vou colocar aqui dentro da função deletar funcionário essa verificação. Antes eu tenho que pegar o funcionário, com essa função get selection model, funcionalizar a tabela. Então na tabela eu chamo get selection model e aí em seguida get selected item, que vai me retornar um funcionário. Nem preciso dessa declaração aqui, na verdade eu posso fazer o if diretamente e ver se tem algum funcionário ou não. Caso não tenha nenhum funcionário selecionado, essa função vai me retornar null. Então se não tiver nenhum funcionário selecionado, eu vou apenas exibir uma mensagem, diálogo de erro, não há funcionário selecionado. E se tiver um funcionário selecionado, aí sim eu vou poder deletar. Mas para evitar que o usuário delete um funcionário por engano, ele pode de repente clicar no botão deletar sem querer e aí perder aquele funcionário, o legal é mostrar uma janela de confirmação, um diálogo de confirmação, para o usuário confirmar que ele quer deletar aquele funcionário. Então a gente pode usar um alert também para criar uma janela de confirmação. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Essa nova função que eu estou criando vai se chamar exibir diálogo confirmação. Vai receber também uma string, que eu vou mudar o nome. Vou refatorar para confirmação. O tipo do alerta é confirmation. Vou dar o título do diálogo da confirmação. E tá aqui tudo certo. Ele vai mostrar, não vai mostrar nada no header text, e no content text ele vai mostrar a mensagem de confirmação definida. E aí vai exibir esse diálogo, sendo que a gente tem que saber se o usuário clicou o botão OK ou clicou o botão cancelar. Então essa função show and wait, ela vai retornar um optional. E com esse optional eu consigo verificar se o usuário clicou OK ou não. Então eu vou botar essa função para retornar um boolean, que aí se o usuário clicar em OK, a função retorna true. Se o usuário clicar em não, na verdade não é cancelar, se o usuário clicar em cancelar,
a função vai retornar false. Então, primeiro, vamos pegar aqui esse optional, que ele vai me retornar. Vou chamar de opção. Ctrl Shift O para me importar. E como eu havia dito, vou mudar aqui. A função estava definida para não retornar nada, mas eu quero que ela retorne um boolean. Então vou ver se essa opção aqui é ok. Se for ok, retorna true. Se não for, retorna false. Então isso eu faço assim. Eu pego a opção, dou um get, vai me retornar um button type. E aí eu vejo se esse button type é ok. Então se for ok, eu vou retornar true e sair da função. Se ele não entrar aqui, significa que o botão não é ok. Então eu vou retornar false. Então a gente vai usar essa função aqui para confirmar se o usuário quer deletar o funcionário ou não. Então chegamos aqui, voltamos para cá. Quando o programa chega aqui, significa que tem um usuário selecionado na tabela, certo? Aqui veio diferente de null, na linha 155. E aí a gente vai perguntar se o usuário realmente quer deletar ou não. Faço um if. Exibir diálogo confirmação. Tem que passar aqui como parâmetro a mensagem que eu quero exibir para o usuário. A mensagem vai ser confirma a exclusão do funcionário selecionado. Dá um duplo clique aqui para aumentar a tela a tela da classe. Então, se o usuário clicar em OK, ele vai me retornar true. E aí eu vou ter que deletar o funcionário. Se não, se ele clicar no cancelar, não vai fazer nada, vai simplesmente encerrar a função sem fazer nada. Então aqui eu tenho que deletar o funcionário. Eu vou usar um try-catch, digito try, Ctrl barra de espaço, e aí clico aqui no try-catch, pego o DAO, certo? Que é o mesmo DAO que eu usei nas outras funções. Chama a função deletar. A função deletar recebe como parâmetro o ID do funcionário. Então como é que eu vou pegar o ID do funcionário? É só eu pegar o funcionário que está selecionado na tabela e pegar o ID dele. Então essa parte aqui, funcionários get selection model, get selected item, vai me retornar um funcionário. Então eu consigo dar um get id nesse funcionário para que ele seja deletado. E se não der nenhum erro, eu vou mostrar uma mensagem para o usuário. Aqui está funcionário cadastrado com sucesso. Então aqui eu vou escrever funcionário deletado com sucesso. E uma coisa legal de se fazer aqui é o seguinte. Eu vou rodar a aplicação que fica mais fácil para mostrar. Consultar. Vamos deletar aqui o Ricardo de Oliveira Júnior. Mostrou aqui a janela, perguntando se eu quero confirmar essa exclusão. Eu vou dar cancelar só para testar o cancelar e mostrar que nada vai acontecer. Certo? Nada aconteceu. E agora eu vou deletar de fato, dando OK. Funcionário deletado com sucesso. Mas vejam que
continua aparecendo aqui o Ricardo de Oliveira Júnior. Por quê? Porque essa consulta está desatualizada. Se eu consultar novamente, ele não vai aparecer. Mas seria bom que o sistema fizesse essa atualização automaticamente. Então é só eu chamar aqui a função de consultar após a exibição desse diálogo de confirmação, que aí ele automaticamente atualiza a tabela e já vai mostrar a tabela sem o funcionário que foi deletado. E aqui, caso de exceção, eu vou mostrar uma mensagem de erro. Falha ao deletar o funcionário. E vou imprimir no console Stack Trace. Então eu vou rodar novamente para mostrar essa alteração que foi feita. Essa alteração aqui da linha 165. Deletar, por exemplo, José Maria. Deletar. Ok. Funcionário deletado com sucesso. Ok. E ele já atualizou a consulta. Não aparece mais aqui o José Maria. Agora só tem a Maria das Neves cadastrada. A gente pode ir agora para a parte de atualização. Então a ideia é o seguinte. A gente tem aqui a funcionária selecionada. E aí quando for clicado no botão atualizar, ele vai habilitar essa aba atualizar. Vou mostrar aqui no SceneBuilder. Vai habilitar essa aba e vai preencher esse formulário aqui com os dados da funcionária para o usuário atualizar. Então, da mesma forma, a gente tem que ver aqui no início dessa função exibir aba atualização se tem um funcionário selecionado ou não, porque senão a gente não tem como saber qual funcionário que o usuário quer atualizar. Porém, esse funcionário que vai estar selecionado vai ser usado nas duas funções, exibir aba atualização e não salvar funcionário. Por esse motivo, eu vou declarar aqui esse funcionário vou chamar de funcionário selecionado. E aqui nessa função, o funcionário selecionado vai receber o funcionário que está selecionado na tabela. E aí, se não tiver nenhum funcionário selecionado, o funcionário selecionado vai ser nulo. Então, vou fazer esse teste aqui, esse mesmo teste aqui, que eu fiz na função deletar. Mas, para não repetir isso aqui, não repetir essa parte, eu vou usar o funcionário selecionado. Então, se o funcionário selecionado for nulo, vou mostrar a mensagem que não há funcionário selecionado. Caso contrário, aí sim eu vou habilitar a aba atualizar. Então, vou pegar aqui o nome dela. O nome da aba é atualizar. É set disable false. Então ela vai passar a ficar habilitada. E em seguida eu tenho que pegar os dados do funcionário selecionado e botar nesses campos aqui. Então vou pegar um por um. Primeiro o nome. Set text, que é para definir o texto que vai ficar no text field. O parâmetro é uma string. E eu vou pegar o nome desse funcionário selecionado para botar nesse campo. Get nome. O cargo vai ser feito da mesma forma.
salário, funcionário selecionado, ponto get salário. A função pede uma string e o salário é um big decimal. Então eu chamo aqui a função toString, que vai converter o big decimal para uma string. E eu não sei se vocês lembram, mas o datePicker vai me retornar um local date, sendo que o funcionário não tem local date, ele tem um date. Então vou ter que fazer essa conversão de date para local date. E aqui não é setText, aqui é diferente, é setValue. Percebam aqui que o parâmetro é um local date. Então vou pegar o funcionário selecionado, ponto get data de nascimento, que é um date, e ponto toLocalDate, para fazer a conversão de date para local date. Então com isso a gente já carrega os dados, e aí os dados vão estar carregados na tela, o usuário vai editar e vai clicar no botão salvar. Então quando ele clicar no botão salvar, vai ser chamada essa função, salvar funcionário, e aí essa função que vai fazer a atualização dos dados no banco. Essa videoaula parece que já está um pouquinho grande. Já tem quase 18 minutos, mas como está perto de terminar, então vou continuar. Bem, a função salvar funcionário é bem parecida com essa salvar novo funcionário, sendo que eu não vou usar um novo funcionário, vou usar o funcionário selecionado. Então vou pegar o funcionário selecionado e vou colocar nele os dados que o usuário tiver preenchido no formulário, e aí em seguida eu salvo. Então vou pegar aqui o funcionário selecionado, vou colocar um nome que o usuário pode ter atualizado no formulário, a data também de nascimento, e vou fazer a mesma coisa com carga e com salário. Só o ID que não pode ser alterado, o ID é sempre o mesmo. Então esse nome aqui vai vir de onde? Vai vir lá do formulário de atualização desse campo aqui, nome funcionário. Nome funcionário, ponto, getText. A data de nascimento vai vir daqui, sendo que tem que fazer aquela conversão de local date para date. É só chamar class date, chamar essa função valueOf, e aí passar o local date como parâmetro. Dessa forma. O cargo é só uma string, então é só pegar o campo e chamar a função getText. E o salário é um big decimal, e eu vou instanciar esse big decimal passando como parâmetro a string que está no campo salário funcionário. Então está aqui o funcionário atualizado, funcionário selecionado, e eu tenho que salvar, chamar a função do DAO que faz essa atualização dentro do try-catch, como sempre. Caso de erro, mostrar uma mensagem, falha ao atualizar o funcionário. Exibir stack trace. E aqui eu vou chamar a função que faz a atualização,
que é a função atualizar. A função recebe um funcionário como parâmetro. Nesse caso, o funcionário é o funcionário selecionado. E se ocorrer tudo bem, eu vou exibir aqui uma mensagem de uma informação dizendo que o usuário foi atualizado com sucesso, o funcionário foi atualizado com sucesso. E aí eu vou mandar o usuário para a aba de consulta, certo? Porque não vai fazer sentido ele continuar aqui depois de já ter atualizado o funcionário. Então eu vou pegar essa aba aqui, consulta, e vou selecionar. O nome da aba é consultar. Perdão, não é pela aba que eu faço a seleção, é pelo tab pane. O tab pane se chama abas. Então eu chamo get selection model e depois a função select. Na função select eu posso passar uma aba como parâmetro. E aí sim eu vou pegar o nome da aba consultar, porque é essa aba que eu vou passar como parâmetro. Então a gente já pode testar aqui a atualização. Já tem mais de 20 minutos de vídeo, mas essa também é a última parte. Vamos rodar. Só tem uma funcionária, que é a Maria das Neves. Se eu clicar em atualizar sem selecionar, ele vai me dar aquela mensagem de erro. Ok. Agora eu vou selecionar e vou clicar em atualizar. Ele habilitou a aba e carregou, mas ele não me trouxe para cá. Por quê? Porque eu me esqueci de selecionar essa aba quando o usuário clicar aqui no atualizar. Então vamos fazer isso agora. É essa mesma linha aqui, só que em vez de selecionar a aba consultar, eu vou selecionar a aba atualizar. Vou dar novamente. Selecionar a Maria das Neves, clicar em atualizar. Agora sim, ele atualizou e carregou os dados. Eu vou mudar o cargo dela para gerente e o salário para 10 mil. Eu vou salvar. Funcionário atualizado com sucesso. Agora ele tem que me levar para a aba consultar. Fez isso. Só que aqui está aparecendo desatualizado ainda. Então vou consultar para atualizar. Está aqui com o novo cargo, gerente, salário 10 mil. Uma última coisa a fazer seria mandar ele já atualizar a consulta. Então aqui, além de selecionar para consultar, vamos chamar a função de consultar funcionários, para não aparecer um funcionário desatualizado. Vou dar agora pela última vez. Agora eu vou aumentar o salário para 12 mil. Virou superintendente. Tá? 14 mil. Salvar. E agora ele já me trouxe aqui para a aba com os dados atualizados. Bem, então é isso. Com isso termina o CRUD. É claro que
existem outras coisas que podem ser melhoradas nessa aplicação, mas isso fica para quem tiver curiosidade de aprender mais. Talvez eu faça alguma videoaula extra no futuro, fazendo algo mais aqui. E é isso, em caso de críticas, sugestões, podem postar nos comentários. Eu vou terminando por aqui. Obrigado pela atenção.